Hey pessoal, aqui Marcelo de Bittencourt do Drops of Software Quality. Neste vídeo eu vou ensinar como escrever e executar um teste automatizado simples utilizando a linguagem Java e o framework Selenium. Para cumprirmos essa tarefa com sucesso, é necessário que 3 pré-requisitos sejam atendidos. Devem estar rodando com sucesso em sua máquina o Java SDK, a IDE Eclipse e os drivers dos navegadores web que você utilizará para executar o teste automatizado. E o que vamos testar? Nosso teste automatizado irá abrir o navegador web Google Chrome, acessará a página marcelodebittencourt.com/demopages/demoSimpleSearch. Verificaremos se a página foi aberta com sucesso, tendo certeza que o título da página aberta é o título que a gente espera. Como verificamos qual é o título desta página? Verificamos aqui pela guia aqui em cima, ou então clicamos no botão direito em qualquer local da página e vamos então em exibir código-fonte da página. E então verificamos que entre as tags title temos o título da página, que neste caso é Demo Simple Search Using JavaScript. Isso é o que o nosso teste automatizado irá fazer. Partiu codificar! Abrimos então a IDE Eclipse. Aparece a caixa de diálogo para informar-nos o workspace, que nada mais é do que a pasta que armazenará os nossos projetos Java. Eu manterei o nome dessa pasta como Java Selenium e clico no botão Launch. Clique no X aqui em cima da tela para fechar essa tela de boas-vindas. Aparece a tela principal da IDE Eclipse, onde iremos trabalhar com o nosso projeto Java. Vamos criar o nosso projeto então. Vamos em File, New, Other, e então vamos até aqui em Maven e selecionamos Maven Project. E clicamos em Next. Na tela do projeto Maven, selecionamos a opção aqui, Create a Simple Project. E clicamos no botão Next. Nesta tela, colocaremos informações sobre o nosso projeto. Em Group ID, vamos informar com.drops.OpenSite. No próximo campo, Artifact ID, colocaremos OpenSite. O mesmo informaremos em Name, que será o nome do nosso projeto Maven. Clicamos então no botão Finish. E enquanto isso, a IDE Eclipse irá criar o nosso projeto. Veja aqui embaixo, Creating Project, rapidinho. E o nosso projeto está criado. Agora informaremos as dependências do nosso projeto, que são as bibliotecas que o nosso projeto fará uso, que são JUnit, que nos auxiliará na execução dos testes, e Selenium, que é o nosso framework de automação de testes. Para informarmos as dependências, vamos abrir o arquivo pom.xml, que é o arquivo do Maven, onde é possível, então, incluir essas informações. Demos 2 cliques nele, aguardamos sua abertura. Arquivo pom.xml aberto, clicamos aqui logo após /name, digitamos a tag dependencies, onde colocaremos entre dependencies /dependencies as dependências que foram citadas. Copiaremos o código XML das dependências do site mvnrepository.com. Começamos pelo JUnit. Então aqui na barra do Search vamos informar JUnit. Clicamos em Search. Clique então em JUnit Jupyter API. Clicamos
na versão estável, que fica mais acima. E aqui aparece o código XML da dependência JUnit para Maven. Veja aqui em cima, Maven. Então, selecionamos este texto e clicamos no botão direito copiar ou fazemos Ctrl C. Voltamos ao Eclipse, clicamos no espaço entre a tag dependencies, colamos o texto que nós tínhamos copiado aqui. Veja que aparece a referência de JUnit, mantém esse texto como ele está. Vamos melhorar um pouco a visualização, clicando com o botão direito aqui no texto. No menu que aparece, selecionamos Source, Format ou Ctrl+Shift+F para melhorar então a apresentação do texto. Salvamos clicando aqui em cima em Save All. Veja aqui embaixo que está sendo recompilado o workspace para que a dependência de JUnit seja automaticamente incluída aqui. Veja aqui que nós temos só referências bibliotecas do Java padrão e aparecerá aqui as dependências do Maven e aí sim será incluído o JUnit. Aqui apareceram as dependências do Maven, clicamos aqui e veja que agora aparece JUnit. Retornamos ao site MVN Repository, clicamos em Search e agora vamos procurar por Selenium. Clicamos em Selenium Java e da mesma forma pegamos a versão estável que aparece mais em cima. Clicamos nela. Aqui em Maven vamos copiar também o código XML, Ctrl C. De volta à ideia Eclipse, logo abaixo a dependência do JUnit. Colamos o código XML para a dependência do Selenium. Vamos formatar aqui o texto bonitinho. Salvamos. Veja que o workspace já é novamente recompilado. E aqui na esquerda aparecerá a dependência do Selenium. Veja que aqui nas dependências do Maven, agora aparece a referência ao Selenium. Vamos em src test java e vamos criar um package. Clicamos com direito aqui em src test java e vamos em new package e vamos criar um package chamado tests e clicamos aqui então no botão finish. Package criado, vamos clicar com o botão direito no package tests, vamos em new JUnit test case. Um novo caso de teste de JUnit será criado e será apresentada esta tela para colocarmos as informações adicionais. Nesta tela selecionamos no JUnit 4 test, name vamos colocar open site test. Repare que a primeira letra é maiúscula, que é um padrão do Java para novas classes. Mantemos selecionadas as opções Setup e Teardown e clicamos em Finish. Aparece essa tela perguntando se queremos adicionar a biblioteca do JUnit 4 ao nosso caminho de compilação. Sim, mantemos essa opção selecionada e clicamos em OK. Nossa classe de teste será criada, um esqueleto dessa classe de teste, ou de nosso caso de teste JUnit, e será chamado de OpenSiteTest.java. Está aqui o nosso esqueleto de caso de teste JUnit. Dentro do caso de teste JUnit, a primeira coisa que faremos será criar uma variável para o nosso driver. Logo após a linha Public Class OpenSiteTest, vamos dar um Enter após esse abre chaves e vamos digitar private WebDriver driver. Definida a variável driver, que vai comandar o navegador web, agora vamos aqui nessa annotation @before, onde definiremos os detalhes para acesso
de fato, para manipular o navegador web. Daremos o Enter aqui depois dessas chaves e digitaremos system.setProperty. Vamos definir então que vamos utilizar o navegador Google Chrome, digitando webdriver.chrome.driver. Nesse segundo parâmetro, formaremos o local completo e o nome do executável do WebDriver do Google Chrome. Para isso, vou vir aqui no Windows Explorer. Eu já salvei esse executável do WebDriver do Google Chrome em C drivers. É este arquivo aqui, chromedriver.exe. Aqui, vou pegar o caminho completo dele, vou copiar e vou colar aqui no value. Colocarei esse valor entre aspas, finalizarei com ponto e vírgula. Pronto, estou dizendo que vou utilizar o Google Chrome Driver. Pequena correção, vou só duplicar as barras invertidas aqui para indicar no Java que estou usando um caractere de escape, no caso a barra invertida. Aqui embaixo vou dizer que o driver vai receber uma instância do Chrome Driver. Isso fará com que o nosso navegador Google Chrome seja aberto. Perceba que o Chrome Driver fica em vermelho. Vamos vir até aqui no canto esquerdo, nessa lâmpada. Vamos clicar na lâmpada para vermos as possíveis soluções desse erro. Vamos selecionar essa opção aqui, Import Chrome Driver, que é para importar a parte da biblioteca Selenium específica para Chrome Driver, para aparecer aqui na Import. Deve aparecer sem nenhum erro. Vamos salvar. Ok, definido que vamos utilizar o Google Chrome como navegador web e que queremos abri-lo com esse comando driver igual a new Chrome Driver, vamos testar se de fato nosso teste consegue abrir o navegador web Google Chrome. Vamos vir aqui em cima, vamos clicar no Run, acompanhamos aqui pelo console, chamada o Chrome Driver, olha só, Starting Chrome Driver, e olha só que maravilha, o nosso navegador Google Chrome está aberto. Veja que aparece aqui essa barra dizendo o Chrome está sendo controlado por um software de teste automatizado. Pronto, de fato ele abriu o Google Chrome. O que falta agora no nosso próximo passo é, vamos incluir um comando para que ele feche automaticamente o navegador. Vamos vir aqui no X. O comando para fechar o navegador deve ser incluído aqui na annotation @after, que são os comandos que vão ser executados após a execução do teste. Então vamos vir aqui, vamos dar um Enter e vamos digitar o comando driver.quit. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, prontinho. Vamos salvar e vamos rodar de novo para verificar se agora ele está chamando o Google Chrome e fechando logo em seguida. Perceba que apenas estamos abrindo o navegador web e fechando. Não estamos ainda acessando a página. Ótimo, abriu o navegador aqui, ele deve fechar em seguida. Ótimo, já fechou. Agora vamos incluir o comando para acessar de fato a página web, abrir o site. Então, aqui no annotation @test, vamos apagar essa linha aqui feia e vamos digitar o comando driver. Que na realidade vamos dizer que queremos abrir uma página específica no navegador. O comando é driver.get. E aí, dentro dos parênteses, vamos informar a URL que queremos acessar. A URL que queremos acessar, vamos recuperar ela aqui, que é marcelodebittencourt.com/demopages/demosimplesearch. Vou colar aqui para não ter nenhum erro de digitação. Vou abrir aspas, vou colar aqui e fecho aspas. Pronto. Com este comando, o navegador deve abrir este endereço informado. Vamos salvar o nosso teste automatizado que contém essas alterações e vamos executá-lo.
para validar se de fato ele está abrindo essa página que solicitamos. Abriu aqui, está abrindo o navegador, está abrindo aqui a página, mas ele rapidamente fechou. Dado que o navegador abriu e fechou muito rapidamente, não foi possível validar se de fato abriu a página, vamos incluir um comando para fazer com que, obrigatoriamente, por 3 segundos após a abertura da página, o navegador fique aberto. Então, só logo depois, o próximo comando, que será o driver.quit, será executado. Então, viemos aqui, logo no final do comando driver.get, vamos dar um enter aqui e vamos digitar o comando, que é thread.sleep, e dentro o número de milissegundos, no caso 3.000 milissegundos, que é igual a 3 segundos, que queremos esperar. Vai ficar em vermelho, vamos vir aqui até a lâmpada e vamos selecionar essa opção aqui, Add Throws Declaration. Deixará de ficar vermelho, salvamos e vamos rodar novamente o nosso teste automatizado. Esperamos que ele abra o navegador, abra a página e aguarde 3 segundos e só depois feche o navegador. Está abrindo o navegador, ok, navegador aberto, navegando aqui na página. Que maravilha, olha só, apareceu e logo fechou. Assim a gente conseguiu ver o que estava acontecendo. Agora vamos validar se de fato o título da página que é aberta de fato é o que a gente espera. Primeira coisa, vamos então inserir aqui o comando assert true e abre parênteses. O primeiro argumento deste método assert true é string message, que é a mensagem caso o título não seja o que a gente espera. Então vamos colocar entre aspas aqui, título da página difere do esperado. O segundo argumento será o título de fato. Vamos obter o título da página com o comando driver do nosso navegador, então, .getTitle. Nós precisamos verificar se esse título de fato que a gente espera. Então, vamos dar um comando aqui, mais um, que é .content equals, onde aqui vamos colocar o título que a gente espera. No argumento do comando content equals, vamos incluir o título da página. Para pegar o título da página, vamos voltar aqui na página web. Vamos clicar então, relembrando o que foi mostrado logo no início do vídeo, vamos clicar com o botão direito em qualquer local da página. Vamos em exibir código-fonte da página e vamos copiar o que está dentro das tags title/title, que é este título aqui, Demo Simple Search Using JavaScript. Vamos copiar esse texto, vamos voltar aqui para o nosso teste automatizado e colar, entre aspas aqui no caso, esse nosso texto. Reduzir um pouquinho o zoom aqui e ponto e vírgula. Isso é suficiente para validar o título da página. Então, relembrando o que fizemos aqui, vamos verificar se é verdadeira essa asserção, ou seja, o que é asserção? Se o título que nós estamos recebendo da página aberta, no caso driver.getTitle, então a página aberta no navegador web, o seu conteúdo é igual a este aqui. Então, se o conteúdo do título da nossa página aberta é igual a Demo Simple Search Using JavaScript. Vamos salvar e rodar novamente. Pronto, porque para nós vai ser transparente, ele abriu, está abrindo aqui a página e fechou. Como a gente sabe se isso deu certo? A gente olha aqui nesta guia JUnit, vejam que está verde. Vamos abrir aqui e tenho essa marca verde que o teste foi executado com sucesso.
não vamos nos contentar com esse resultado ok. Vamos verificar se o nosso título é igual a demo, vamos colocar aqui um S maiúsculo. Então ele vai comparar esse título, que não é o que a gente espera, que a gente diz que a gente está pedindo que ele valide se o título é igual a este texto aqui. O que deve acontecer, se o nosso teste está programado da maneira correta, ele deve mostrar aqui no painel do JUnit que o teste falhou, porque o nosso título não contém esse S maiúsculo aqui. Vamos salvar, rodar novamente, está comandando, e olha só que maravilha, failures 1, uma falha. Olha só esse xizinho aqui, que mostra que o teste falhou. E olha só que interessante, aqui embaixo a gente vê Java Log Assertion Error, título da página difere do esperado, que é o texto que a gente colocou aqui no assert true, que é a nossa mensagem a ser mostrada caso esse assert não seja verdadeiro, que ele seja falso. Para garantir que o nosso teste volte à nossa situação ideal, vamos tirar aqui esse S maiúsculo, vamos salvar e vamos rodar de novo para ter certeza que ele está com o valor que a gente quer que de fato o teste seja executado. Ele deve passar agora novamente, pois nós voltamos ao estado anterior. Vamos lá, está abrindo aqui o site, esperar uns 3 segundos, e olha só que beleza, está ele verdinho, passou. Agora então o que acontece? Aqui a gente conclui então, concluímos a escrita e execução do teste automatizado, nosso objetivo está completo. Vamos fazer uma última repassada então do que fizemos. Criamos o nosso projeto Maven, chamado OpenSite. Criamos a nossa classe Java aqui, OpenSiteTest.java, dentro do package tests. Esse nosso arquivo é a nossa classe JUnit, de caso de teste. Declaramos uma variável driver do tipo WebDriver, que comandará o nosso navegador web. Informamos que estamos utilizando o navegador Google Chrome. Abrimos o navegador Google Chrome. Fechamos ele ao final da execução do teste. E dentro do @teste, que é o teste em si, nós fizemos a abertura do site e verificamos se o título da página é igual a essa string aqui. E por último, a gente esperou 3 segundos apenas para fins que a gente consiga visualizar o teste. Então, como é executado o teste, quando nós mandamos ele ser executado, o que está aqui no @before é executado, então é aberto o navegador Google Chrome. Logo em seguida, o @test, então é aberta essa URL, é verificado o título e espera-se por 3 segundos. A execução segue até o final do @test e aí então vai para o @after. O único comando que nós temos aqui é o driver.quit, que vai fechar o nosso navegador. Objetivo cumprido. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Inscreva-se no canal para saber das novidades. Até a próxima!